Bem-vindos para mais uma quarta de esperança aqui da Igreja do Campus, UNASP, Engenheiro Coelho. Para mim é um prazer muito grande estar falando para vocês aqui, vocês que estão conectados de vários lugares aqui da comunidade local e também de vários lugares do Brasil, e eu sei de pessoas em várias partes do mundo que acompanham aqui a programação da Igreja do UNASP, e realmente é uma bênção muito grande podermos estar reunidos aqui nesse momento para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, levar um pouquinho de esperança ao seu coração. Meu nome é Nilson Caetano, sou pastor aqui próximo ao UNASP, em Campinas, e é um privilégio muito grande estarmos abrindo a palavra para você, diretamente aqui da igreja, para o seu coração, para o seu lar, para o seu smartphone, para o seu computador. Que Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Eu quero convidá-los agora a abrirem a palavra de Deus, porque nós estamos nas quartas de esperança e a série que estamos estudando é a série Reconectados. A ideia é que a gente possa se reconectar ao Senhor, à sua palavra, a esperança que ela nos traz, as certezas que ela nos traz também ao nosso coração. Tá bom? Então, convido você a abrir em Atos capítulo 6, é o texto que nós vamos estar lendo aqui. Atos capítulo 6, e a partir do versículo 1, o tema de hoje é a maior logomarca da história. Então vamos lá, Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ó: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço, e então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Verso 5, a ideia agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e aí diz aqui o nome dos outros diáconos que foram escolhidos. Verso 7, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram à fé. Então, com esse texto em mente, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza nessa reflexão. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos abrir Tua palavra nesse momento especial. Que a Tua palavra seja viva e eficaz, e que o Teu Espírito possa contextualizar essa palavra, de maneira que venha suprir cada necessidade de todas as pessoas que estão conectadas e estão assistindo essa mensagem. Toma-nos em Tuas mãos, nós te pedimos Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês, o tema de hoje é a maior logomarca da história. E eu quero apresentar para vocês a minha família. Ali estão eles, ali a minha esposa Juliane Caetano, ela é natural de Recife, ela é consultora de família, e nós trabalhamos em várias partes do Brasil já, e cada filho nasceu numa região do Brasil. Ali o mais velho é o Arthur, nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Aí temos a Laurinha, que nasceu em Salvador. O Arthur tem 12 anos, a Laurinha tem 9. E por último o Ian, tem 3 aninhos, nasceu em Vitória, no Espírito Santo. Eu nasci no norte do Brasil, no interior do estado do Acre, ali em Brasileia, e é um privilégio podermos ter essa equipe missionária servindo a Deus, aí só para vocês conhecerem um pouquinho da minha família. Bom, nós temos visto uma revolução no que diz respeito à comunicação. Vemos aí grandes conglomerados corporativos que investem pesado, investem milhões em sua logomarca. A logomarca, ela representa a imagem de uma instituição e ela carrega valores, e sempre por trás de uma logomarca existe uma mensagem por trás. Existe algo que faz com que essa logomarca seja relevante. Por isso, tanto valor é atribuído a uma logomarca, ou tanto investimento é feito para que uma logomarca fique perpétua, para que uma logomarca seja lembrada. O que me chama a atenção é que eu separei aqui para vocês algumas logomarcas importantes, como essa que você está vendo aí na sua tela, das Olimpíadas de Londres. Uma curiosidade interessante, o artista que desenhou essa logomarca, ele faturou $400 mil aproximadamente para fazer esse desenho. E aí você pode perguntar, nossa, mas um desenho aparentemente simples, como que ele conseguiu faturar
quase $500.000 por um desenho como esse. Exatamente, essa logomarca iria representar um evento de proporções globais e todo o sucesso do evento, ou seja, todo o marketing do evento dependeria do sucesso dessa logomarca. Por isso, tanto valor atribuído a essa logo. Outra logomarca interessante é essa, de uma grande companhia de petróleo mundial, e eles investiram mais de $4 milhões para a campanha de marketing que iria alavancar essa empresa e, acima de tudo, a sua logomarca. Outra logomarca, essa aqui também muito conhecida, você não precisa nem dizer o nome, Nike, não é isso? Vocês já conhecem. E qual é a ideia por trás dessa marca? Nike vem da mitologia grega, de uma deusa chamada Susi, que tinha asas e voava. Então, a mensagem por trás é exatamente, se você usa Nike, você vai decolar, você vai alcançar sucesso, você vai alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, é isso que existe por trás dessa logo, por exemplo. E com relação a essa logomarca, quando você olha para ela, você lembra normalmente de quê? Talvez você pense assim, tecnologia de ponta, né? Informação, inovação. O que você pensa quando você olha para essa logomarca da Apple? O que me chama a atenção é que é uma das logomarcas mais valiosas da atualidade, de uma das empresas mais valiosas, e realmente, quando alguém olha para essa logomarca, alguns significados vêm à sua mente, a coisas interessantes relacionadas à marca, é exatamente esse o objetivo deles. E quando você olha para essa logo aqui, McDonald's, todo lugar do mundo que você vai encontrar essa logomarca. E ela está relacionada a alimentos rápidos. Na verdade, então, uma logomarca realmente conhecida mundialmente. E essa outra logo? Qual o significado, qual a mensagem por trás dela? A estrela de 3 pontas da Mercedes significa que a Mercedes tem domínio sobre céu, terra e mar. Ou seja, a mensagem que eles querem transmitir é que quem usa Mercedes é uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa poderosa. É apenas uma mensagem, na verdade, por trás. Você não precisa usar essa marca ou um veículo dessa marca para você ser uma pessoa bem-sucedida, para você chegar nos lugares que você precisa. Mas essa é a ideia por trás da marca. Agora, eu quero me deter um pouquinho nessa última logomarca aqui. A cruz, ela foi o maior instrumento de tortura já inventada pelos seres humanos. A cruz nada mais seria do que uma peça de museu, se não fosse um homem chamado Jesus Cristo que morreu nela. O que me chama a atenção na questão da mensagem da cruz é que a cruz, ela era antes um instrumento de tortura, e hoje a cruz é o maior símbolo de vitória que existe. O que fez a diferença? Como eu disse, um homem chamado Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, ele muda radicalmente o significado da mensagem da cruz. Tanto é que nós cantamos, porque a cruz, rude cruz, traz vitória. Então, quando o pecador olha para a cruz, ele se lembra do alto preço que foi pago pela sua redenção. Então, a cruz hoje é a logomarca mais importante, mais valiosa de toda a história. Você não consegue imaginar, por exemplo, alguém usando um colar com uma cadeira elétrica pendurada aqui, um pingente de cadeira elétrica? Você não consegue imaginar alguém usando um colar com uma forca pendurada? Mas você vê pessoas usando camisetas com cruzes, você vê pessoas usando colares, usando tatuagens com a cruz, porque de fato a cruz simboliza vitória. A vitória de Cristo sobre a morte. A ponte que liga a terra e o céu, Jesus levantado na cruz, atraindo todas as pessoas a Ele. É esse o significado da mensagem da cruz. E quem fez a diferença foi exatamente um homem chamado Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre um jovem chamado Estevão. A Bíblia fala sobre Estevão em Atos 6, em Atos 7. Atos 7 está um dos 3 mais importantes sermões da Bíblia. Na verdade, eu colocaria aí que Atos 7, esse discurso de Estevão, esse sermão de Estevão, está entre os mais importantes sermões da Bíblia, junto com o Sermão do Monte ali, que Jesus Cristo proferiu, junto também com o seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, e eu poderia até acrescentar o sermão de Pedro ali, em Atos capítulo 2. Atos 7 tem um dos mais importantes sermões da Bíblia, foi pregado por um jovem chamado Estevão. O que me chama a atenção é que quando Jesus quis chamar pessoas
para mudarem a história do mundo, Jesus chamou pessoas jovens. Não que as pessoas mais experientes não sejam importantes, pelo contrário, elas são muito importantes. Mas Jesus chamou pessoas jovens. João tinha aproximadamente 17 anos de idade, era o mais novo. O mais velho dos discípulos não tinha mais do que 22 anos de idade, Pedro. Então, o que me chama a atenção, que Jesus chama jovens que iriam ser lapidados para mudarem a história do mundo. E esses discípulos realmente fizeram história. Então, Estevão não era um discípulo de primeiro escalão, ou seja, ele não estava entre os 12, ele estava no meio da multidão. Ele estava lá entre os 70, ele estava na multidão. Mas o que me chama a atenção, e hoje nós vamos explorar aqui na Bíblia, Atos 6 e Atos 7, todos os detalhes da vida desse jovem e cuja história, o testemunho dele, mudou o mundo. Bom, Atos capítulo 6 apresenta exatamente o que estava acontecendo naquele contexto da igreja cristã do primeiro século. Então, olha aqui para mim, Atos 6 e Atos 7, 2 capítulos importantes para a gente entender a mensagem de hoje. 3 pontos se destacam aqui na história de Estevão. Em primeiro lugar, ele caminhou com Jesus desde o início do movimento cristão. Então, Estevão estava com Jesus desde o início. Segundo ponto, ele era um discípulo de segundo escalão. Como eu disse para vocês, não estava nos holofotes ali entre os 12, mas ele estava entre os 70. Ele estava no meio da multidão, ele estava na congregação. E alguma coisa a mais acontecia na vida de Estevão que o tornava um jovem diferente. Veja, terceiro ponto, ele foi o primeiro mártir da fé cristã. Estevão não tinha nenhuma referência antes dele para ele olhar e dizer assim, esse aqui morreu pela fé. Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. Estudiosos dizem que Estevão não tinha mais do que 20 anos de idade quando tudo isso começou a acontecer no primeiro século e quando ele proferiu esse sermão aqui de Atos capítulo 7, que eu sugiro até que você possa ler na sua casa o capítulo inteiro para você entender a inteligência desse jovem ao proferir o seu último sermão. Tá certo? Então, Atos capítulo 7 tem algo muito especial. Veja, hoje em dia, nós não temos perseguição, pelo menos no nosso país, como havia ali no primeiro século e como acontece em outros países do mundo na atualidade. As pedradas que nós levamos hoje, diferente das pedradas que Estevão levava. Estevão levava pedradas literais por defender a fé com veemência. Nós levamos hoje pedradas ideológicas, às vezes porque não concordamos muitas vezes com algumas doutrinas, alguns questionamentos na faculdade, você não concorda, começa a levar pedradas ideológicas. No entanto, esse testemunho de Estevão nos fortalece para as coisas difíceis que ainda virão pela frente. Por exemplo, 2 Timóteo 5, versículo 12, diz que aquele que quiser viver piedosamente por Jesus vai padecer perseguição, vai passar por provações, vai passar por dificuldades. Então é isso que 2 Timóteo diz. A igreja naquela época vivia um problema. Sabe qual era o problema? A igreja do primeiro século? Ela havia crescido. E como a igreja havia crescido, ela estava enfrentando dificuldades. Assim, quando toda família, quando cresce, você começa a enfrentar alguns tipos de dificuldades. Por exemplo, nós tínhamos 2 filhos lá em casa. A mais nova tinha 7 anos de idade, quando minha esposa descobriu que estava grávida. Então, a família vai crescer, um monte de preocupações veio, porque a gente morava num apartamento muito pequeno, como que a gente vai fazer com o bercinho? Então, toda família que cresce, você começa a enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas novos, alguns desafios novos. Veja, a família cristã estava crescendo. Os discípulos, que antes estavam focados em distribuir cesta básica para as viúvas, se consagrarem à oração e à pregação da palavra, eles não tinham mais condições de continuar entregando a cesta básica para as viúvas. Então, o que eles fizeram? Eles agora começaram a sentir a necessidade de alguém para substituí-los naquela função. Então, a igreja cresceu. E a pergunta mais importante é, existia pessoas para substituírem esses homens tão importantes nesse serviço tão importante que era atender as viúvas em suas necessidades diárias com relação à alimentação? Tem alguém para substituir? Estevão não esperou o cargo. Estevão não esperou a nomeação para estar preparado. Ele já estava preparado no meio da multidão.
Quando o treinador precisou de um jogador aquecido, Estevão já estava pronto para assumir, para substituir gente grande, para substituir gente importante na missão daquela época. E a tarefa era aparentemente simples: levar cesta básica para as viúvas todos os dias. Você está servindo a Deus onde? Às vezes a gente tem resistência em servir nas coisas simples, nas coisas que não aparecem diante dos holofotes, diante das câmeras. Às vezes temos dificuldade em querer servir nos lugares onde ninguém está nos vendo, a não ser a pessoa que está recebendo aquele serviço, aquele auxílio. Estevão começou servindo no simples, começou servindo as viúvas. E isso me chama muita atenção. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida hoje com relação à história de Estevão. Então, separei a história de Estevão em 3 pontos. Em primeiro lugar, Estevão era diferenciado. Segundo lugar, a perseguição de Estevão. Então, vou falar um pouquinho sobre a perseguição. E, em terceiro lugar, a morte de Estevão. Então, para a gente poder entender um pouquinho todo o contexto da vida de Estevão e aplicar para a nossa vida, precisamos conhecer esses 3 pontos que resumem toda a sua história. Então, Estevão era diferenciado. E o que tornava Estevão diferenciado? Ele já estava aquecido no banco de reservas, tão preparado quanto os titulares. Estava na multidão, mas quando o treinador chamou, ele estava pronto. Ele estava aquecido para assumir ali a sua missão, a sua função, o seu propósito de vida, o motivo pelo qual ele havia nascido: servir. Então, ele estava aquecido no banco de reservas. Começou servindo as viúvas. Eu pergunto, onde você está servindo a Deus? Estevão começou servindo as viúvas. Assistência social, o serviço da ASA, fazendo um trabalho de bastidores. Terceiro ponto, ele fazia mais do que ele era esperado. Pediram para ele entregar a cesta básica. Aí a Bíblia diz que enquanto ele caminhava indo entregar a cesta básica, ele fazia milagres, prodígios, sinais. Deus fazia coisas extraordinárias por meio de Estevão. Sabe o que eu fico imaginando? Estevão caminhando com a cesta básica aqui, encontra um jovem paralítico no meio do caminho, pedindo talvez uma esmola, pedindo alguma ajuda, e ele diz: jovem, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos imaginar essa história acontecendo também com Estevão. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O jovem levanta e anda, e ele já pede ajuda do jovem, já envolve no ministério, e o jovem vai ajudá-lo a levar a cesta básica. A Bíblia não diz isso, mas se Deus fazia coisas extraordinárias, milagres, prodígios por meio de Estevão, eu imagino que isso deve ter acontecido também. Então veja, Estevão fazia mais do que lhe era pedido. Aqui já fica uma grande lição para a gente. Lá na empresa onde você trabalha, lá na faculdade onde você estuda, lá na vizinhança onde você interage, onde você se conecta com as pessoas, dentro do seu lar, você está fazendo somente aquilo que esperam que você faça? Ou você está indo além, está fazendo mais do que pedem para você fazer? Sabe o que me chama a atenção? Em uma empresa, por exemplo, se o funcionário só faz aquilo que lhe é pedido, ele é um funcionário ordinário, ele segue a ordem. Mas se o funcionário faz além daquilo que lhe é pedido, ele é um funcionário extraordinário. Ou seja, esse funcionário, o dono da empresa, ele vai mudar o estatuto da empresa, mas ele não perde esse funcionário. Caso esse funcionário, por exemplo, precise guardar o sábado, precise de alguma assistência especial, porque ele faz além daquilo que lhe é pedido. Aqui Estevão já nos ensina uma grande lição. Esperavam que ele distribuísse cesta básica, mas a Bíblia diz que ele fazia coisas extraordinárias. Então é isso que Estevão fazia. Isso me chama muita atenção, porque ele também debatia como ninguém. Ninguém ganhava de Estevão no argumento. É isso que Atos 6 e Atos 7 está apresentando. Ele debatia como ninguém. Sabe por quê? Se você analisar Atos capítulo 7, você vai perceber o seguinte: Estevão, ele não só sabia falar sobre a igreja, sobre religião, sobre Bíblia. Analisa Atos 7, ele faz um discurso tremendo, resumindo a história de Israel, desde Abraão até Jesus. Ele sabia argumentar sobre política, sobre religião, sobre geografia, sobre o contexto social, cultural, contexto geográfico, contexto sociológico da época. Estevão sabia argumentar sobre todo tipo de assunto. Estevão era diferenciado. Era um jovem diferenciado. Você consegue imaginar um jovem com 20 anos de idade, tendo essa postura que Estevão teve? Normalmente a gente
tende a ligar a juventude à estutícia, às vezes uma vida banal, cheia de erros, mas Estevão era um modelo daquilo que a gente precisa ser. Sabe por quê? Porque é necessário ser cheio do Espírito Santo, de fé e de sabedoria para distribuir cesta básica. Quando Deus precisou de alguém para o seu time, ele chama um jovem de 20 anos, e esse jovem era cheio do Espírito Santo, de sabedoria e cheio do poder de Deus. Ele estava ao lado do Espírito Santo. Para fazer o simples, porque Deus queria vê-lo fiel no pouco, para colocar o muito sobre ele, responsabilidades maiores. Opere o milagre. Ele operava milagres enquanto fazia as coisas simples. Enquanto era fiel no pouco, ele operava milagres. Deus fazia coisas extraordinárias por meio de Estevão. Deus quer levantar nesse tempo, antes da volta de Jesus, uma geração que se levanta para poder fazer a diferença onde você está plantado, seja no contexto aqui do campus, do NASP, Engenheiro Coelho, seja aí na sua vizinhança, seja no país onde você está, no estado onde você está, no bairro, seja na faculdade. Deus quer levantar a sua vida para ser uma vida que traga respostas aos problemas dessa geração. Talvez você diga assim para Deus: Deus, mas eu não me conformo com tanta gente passando fome nas ruas das grandes cidades. Sabe o que Deus responde para você? Filho, eu também não. Aí você diz assim: Deus, mas eu não me conformo com tantos agnósticos e ateus nas universidades, tantas ideologias fazendo a cabeça da galera. E Deus diz assim: filho, eu também não. Aí você diz assim: Deus, mas eu não me conformo com tanta inércia, tanta mornidão na igreja. Deus, eu não me conformo. O que o Senhor vai fazer a respeito? Aí Deus olha para a gente e diz assim: filho, a pergunta é diferente. É o que você vai fazer a respeito dessa situação. Sabe o que é que eu aprendi? Que muitas vezes Deus vai usar a minha própria inquietação, inconformidade, a minha própria oração, a minha própria vida para ser respostas às minhas próprias orações. Deus quer usar a tua vida como uma plataforma para responder não só as tuas orações, mas as orações de tanta gente que está clamando lá fora pela tua ajuda, pela tua influência. Então Deus quer levantar uma geração de pessoas usadas pelo Espírito Santo, cheias de fé, cheias de sabedoria, cheias de bom testemunho, para serem uma bênção, para serem um impacto nessa geração, para ter uma vida intrigante, uma vida que levante questionamentos das pessoas, uma vida que levante perguntas. As pessoas olharão para você e vão ver você passando muitas vezes por tribulação, por tempestade, e você vai estar louvando, glorificando a Deus. Você vai estar sorrindo, vai ter paz mesmo em meio à tempestade. As pessoas ficarão intrigadas, levantarão perguntas: como pode você estar passando por tudo isso e ainda continuar tendo paz? Ainda continuar agradecendo a Deus? Não virando as costas para o Senhor? Uma vida intrigante era a vida que Estevão levava. Segundo ponto da vida de Estevão, sua perseguição. Em primeiro lugar, ele era diferenciado. Em segundo lugar, a perseguição de Estevão. Então, ele sofreu oposição dos religiosos. Os não religiosos, eles não se opõem tanto quanto os religiosos quando alguém está fazendo a diferença, quando alguém quer fazer uma revolução do bem. Então, quem perseguiu Estevão foram os religiosos da sua época. Você lendo Atos 6, Atos 7, você vai entender perfeitamente isso. Sinagoga dos libertos. Foram eles que perseguiram Estevão. Então, segundo ponto, Estevão começou a incomodar as pessoas porque ele pregava com autoridade. Sabe o que eu aprendi com isso? Que a traição é uma arma que a gente só coloca nas mãos das pessoas que a gente ama. Você já parou para pensar por esse ângulo? Você jamais vai colocar essa arma na mão de alguém que você não confia, porque do seu inimigo, de um desconhecido, você já espera muitas vezes o pior. Então você coloca a possibilidade de alguém te trair. E somente as pessoas que amam podem nos ferir a tal ponto. Quando Deus decidiu amar você e a mim, Ele colocou a possibilidade de nós não o amarmos, de nós o trairmos, de nós virarmos as costas para Ele. Porque só pode existir amor de verdade quando existe a possibilidade do não amor, quando existe a possibilidade de eu decidir virar as costas. Da mesma maneira, no contexto de perseguição da fé, os maiores perseguidores serão aqueles, muitas vezes, da nossa própria casa. A Bíblia já diz isso. Pessoas em quem colocamos nossa confiança. Pessoas em quem depositamos
a nossa vida, para quem nós fomos vulneráveis, essas pessoas, elas muitas vezes irão nos decepcionar. Mas eu aprendi algo também muito importante pensando nesse tema. A sua vida poderá ser uma decepção para os seus pais, para sua mãe, seu namorado, seu esposo, sua esposa, seus amigos, seu patrão, mas a sua vida nunca será uma decepção para Deus. Eu tenho conversado com vários jovens que dizem assim, pastor, eu decepcionei a Deus, eu fiz tudo errado, eu me afastei, eu me distanciei. Eu sou uma decepção para Deus, eu não quero mais ir à igreja. Nós nunca, e eu vou repetir, você nunca será uma decepção para Deus. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós não sabemos o que elas irão fazer. Mas Deus te conhece, Ele é onisciente. Mesmo conhecendo todos os teus dias, todas as tuas escolhas e decisões, Ele escolheu te amar. Ele escolheu se entregar por você, porque Ele ama você, porque a paixão de Cristo é você. Então nada do que você faça de bom fará com que Ele te ame mais, ou nada que você faça de ruim fará com que Ele te ame menos, porque Ele te ama com amor incondicional. Ele quer reconectar você ao coração dEle, que pulsa de amor por você. Simplesmente isso. Você é importante para Ele. A perseguição de Estevão criou um divisor de águas na história da igreja cristã, no primeiro século, em todas as épocas da história. Como eles não achavam nada de errado na vida de Estevão, começaram a inventar mentiras a respeito de Estevão. Eles buscaram falsas testemunhas que começaram a mentir a respeito de Estevão. Quando você estiver fazendo algo relevante para Deus e começarem a inventar mentiras ao seu respeito, começarem a perseguir você para você não fazer o trabalho que você está fazendo para Deus, é porque o teu cristianismo está começando a ser relevante. Porque está começando a incomodar. E incomoda normalmente as pessoas que não estão fazendo tanto, ou que não estão fazendo nada. Por isso, Estevão era diferenciado e a perseguição dele tem muita lição para nos ensinar. Estevão não perdeu o rosto de anjo, mesmo diante das pedradas que ele levava. Ou seja, inteligência emocional. Se existe um garoto na Bíblia que tinha muita inteligência emocional, tem vários, mas esse também tinha muito. Inteligência emocional são os frutos do Espírito na nossa vida, ou o fruto do Espírito Santo na vida da gente. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. Todos os frutos que vêm de uma reconexão ou de uma conexão com o Espírito Santo. Então Estevão não perde o rosto de anjo, mesmo diante das pedradas que ele levava. Conhecia sua Bíblia mais do que ninguém. Sabia manusear a palavra de Deus. Condenou a hipocrisia dos religiosos da sua época. Ele dizia assim, vocês mataram o Filho de Deus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então Estevão ele tinha ousadia e coragem, pregou o seu melhor no seu pior. Muitas vezes eu chego na igreja, como pastor, eu sou pastor há 18 anos, e algumas vezes eu já cheguei na igreja assim, arrasado, com o coração despedaçado, buscando forças para conseguir chegar ali. Sento no banco da igreja, esperando chegar o momento de pregar, e eu digo, Deus, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições, Senhor, nem sequer de sentar nesse banco para ouvir, quanto mais para pregar. Deus, o Senhor sabe, Deus, eu não tenho condições. Sabe o que eu sinto Deus me dizendo? Filho, sara as feridas do meu povo, porque quando você sarar as feridas do meu povo com a palavra, eu vou sarar as tuas. Deus também fala isso para você. Aí eu me sinto fortalecido, prego a palavra e fico feliz quando alguém diz assim, pastor, Deus falou por meio de você, através dessa pregação, e me abençoou. E aí eu sinto que Deus está sarando a ferida do povo, e aí Deus está sarando as minhas também. E eu saio fortalecido, porque o fraco vai buscar força no Senhor. E é isso que importa. Então Estevão, ele pregou o seu melhor no seu pior. Era o sermão em que podia ser interrompido e ele podia ser morto, como de fato aconteceu. Pregou o seu melhor no seu pior. Estevão foi treinado por Deus no silêncio, nos bastidores. Lembra de Moisés sendo treinado por Deus lá no deserto? Estevão foi do mesmo jeito. Não estava nos holofotes entre os 12, estava no meio da multidão.
Talvez eu estou falando para alguém que talvez nunca havia frente para pregar, para cantar, para fazer algo. Mas Deus te chama mesmo do meio da multidão para ser relevante, para fazer algo. Talvez você nunca será nomeado para um cargo dentro da estrutura aqui da igreja. Mas Deus está te chamando para ser uma bênção na seara que está lá fora. Porque, na verdade, o ministério só começa depois que termina o culto. Terminou a pregação, começou a missão. É isso. E a missão é lá fora, não é aqui dentro. Porque aqui a gente entra para adorar. E aí a gente sai para servir. Você entra aqui para celebrar. E depois você sai para implantar o reino no coração das pessoas. Exatamente isso. Então não fique triste se você nunca foi lembrado numa comissão de nomeações. Porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores e o campo é o mundo. Deus está te chamando para fazer aquilo pelo qual você nasceu para fazer. Desenvolver o teu propósito. Então Estevão foi treinado nos bastidores. Não estava preocupado em queimar o seu filme. Ele estava preocupado com a sua fé. Talvez eu fale para algum jovem universitário que estuda numa faculdade, numa universidade secular. E ali você não se posicionou firmemente diante dos seus princípios porque você tem medo de queimar o filme, de não ser popular, de não ser bem aceito, de não ser incluído. Estevão não se preocupava com o seu filme, sim, de manter a sua fé, os seus princípios. Quantas lições dá para tirar da vida desse jovem de 20 anos aqui na Bíblia? Então veja, outro ponto importante, ele chegou ao ponto de não ter mais um milagre para oferecer, porque a própria vida de Estevão era um milagre. Ele chegou ao ponto de não ter mais uma mensagem para dar, porque a sua própria vida era a mensagem. E isso que é impactante quando você analisa a vida de Estevão, porque muitas vezes a nossa vida é a única Bíblia que o teu vizinho está lendo, é a única Bíblia que a sua família vai ler, é a sua vida, é a sua história. Talvez as pessoas não virão para a igreja quando você convidar, mas elas lerão Cristo através da tua vida e do teu comportamento. Ele confrontou aqueles que mataram Jesus. Estevão era extremamente corajoso. Terceiro e último ponto para a gente concluir essa reflexão, a morte de Estevão. Em primeiro lugar, permaneceu cheio do Espírito Santo enquanto recebia pedradas. A pergunta que eu faço para você que está conectado comigo é: o teu cristianismo sobrevive a pedradas? Se te fecharem no trânsito, qual vai ser a tua reação? E lá no futebol, se derem aquela pegada mais forte em você, qual vai ser a tua reação? Vai continuar tendo inteligência emocional, cheio do fruto do Espírito na tua vida, mesmo diante das circunstâncias mais adversas? Então perceba, Estevão permaneceu cheio do Espírito, mesmo recebendo pedradas. Segundo lugar, olhou para a glória de Deus e não para as pedras, porque se ele olhasse para as pedras, seria tentado a pegá-las e lançá-las de volta. Olhou para a glória do Senhor. O céu se abriu. Atos 7, versículo 51 a seguir, mostra o contexto do final do sermão de Estevão, a reação das pessoas e a morte dele por apedrejamento. O céu se abre. Terceiro ponto, orou enquanto era apedrejado. Você tem orado pelas pessoas que estão apedrejando você? Você tem orado pelas pessoas que perseguem você? Estevão orou enquanto era apedrejado. Mais um destaque, Estevão deixa uma lição muito importante para cada um de nós. Ele perdoou seus apedrejadores. Pai, não lhes imputes este pecado, disse Estevão. Jesus fez algo muito parecido também. Mais um ponto, o legado de Estevão, ele deixou um cara 10 vezes melhor do que ele. Todos os comentaristas bíblicos, inclusive Ellen White, dizem assim, que a conversão de Estevão começou ali na morte de Saulo. Pelo menos os comentaristas bíblicos que eu conheço, todos concordam que a conversão de Saulo começou na morte de Estevão, na verdade. A conversão de Saulo. A Bíblia diz que um jovem chamado Saulo consentia na morte de Estevão. 2 jovens que mudaram a história. Um jovem chamado Estevão e um outro jovem chamado Saulo. O ano era o ano 34 da era cristã. Um ano muito importante. Uma importante profecia terminava nesse ano. E esse ano também era o ano em que o evangelho seria levado aos gentios por meio desse jovem chamado Saulo, que estaria se convertendo.
Tão impressionante como que esse ano foi importante no contexto da história. Estevão, ele fez um discípulo, ele deixou algo desencadeado na vida de alguém. Sabe o que aconteceu? Quando Estevão morreu, ocasionou ou se disseminou uma terrível perseguição em Jerusalém. Todo mundo queria ficar em Jerusalém. Melhores músicas, melhores sermões, tudo acontecia de bom em Jerusalém, os melhores eventos. Mas depois da morte de Estevão, uma perseguição terrível varreu os cristãos de Jerusalém. Eles se espalharam por todos os lugares, Judéia, Samaria, confins da terra, e onde eles iam, eles pregavam a palavra, e diz a Bíblia, se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Se Estevão não tivesse morrido, não teria sido desencadeado uma perseguição, os cristãos estariam acumulados em Jerusalém e não teriam se dispersado para pregar a palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que talvez Deus, para despertar o seu povo nesses dias, vai precisar permitir que seja desencadeada uma perseguição, para que as pessoas se espalhem, possam levar a palavra para todos os lugares onde elas forem. É isso que a morte de Estevão me ensina. Ele tinha uma vida intrigante. Estevão o discipulou tão bem, que ele deixa um cara 10 vezes melhor do que ele. Tem gente que se orgulha e diz assim, pastor, quando eu estava no departamento tal, tudo funcionava bem, foi só me tirarem de lá que a coisa desandou, pastor, não deviam ter me tirado. Essa é uma declaração de fracasso, porque quando você tem a visão de discipulado, você treina tão bem uma pessoa, para que quando você saia, as pessoas não sentirão sua falta naquela função, porque você discipulou muito bem. Foi isso que Estevão fez. O seu legado foi deixar um testemunho que mobilizou o maior pregador do cristianismo, o maior expoente do cristianismo chamado, no caso, Saulo, que depois se converteu em Paulo. Uma curiosidade importante, Estevão ele era amigo do Espírito Santo. Seu nome aparece 10 vezes na Bíblia, das 10 vezes, 5 vezes o nome dele aparece ao lado do nome do Espírito Santo. Ele era amigo do Espírito Santo. Se Abraão era amigo de Deus e Davi o homem segundo o coração de Deus, Estevão, a gente pode dizer, ele era amigo do Espírito Santo, conectado ao Espírito Santo. E aí, você é amigo do Espírito Santo também? Você tem conversado com o Espírito Santo? Outro ponto importante na vida de Estevão, o Evangelho só chegou até nós porque Estevão morreu, houve perseguição em Jerusalém, o povo se espalhou por todos os lugares, pregou o Evangelho no mundo conhecido de então, o Evangelho foi atravessando as eras, chegou para mim, lá no interior do estado do Acre, onde não tinha a presença de nenhum adventista, na cidade de Brasileia, através do pastor Marcos Miguel Mudrey, um evangelista de Deus, o Evangelho chega lá, chegou para mim, lá nos confins do Brasil, chegou para você aí onde você está também, porque Estevão, ao morrer, deixou algo desencadeado que foi acontecendo. E o Evangelho se espalha através das eras. Lógico, não só Estevão, mas a morte dele foi essencial para que se desencadeasse a perseguição, o Evangelho se espalhasse e a mensagem chegasse a todos os recantos desse mundo. Então veja, algumas lições importantes para a gente concluir. Veja, a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado ali, momentos antes e no momento durante o apedrejamento, a Bíblia diz assim, ó, o céu se abriu, Estevão disse, vejo o Filho do Homem em pé, à direita da majestade nas alturas. Um detalhe, todas as vezes que Jesus aparece à direita de Deus, ele aparece assentado, mas nesse contexto da morte de Estevão, é o único lugar que eu encontro na Bíblia, o Filho do Homem em pé, à direita da majestade, à direita de Deus. 2 significados para isso. Primeiro significado, eu gosto de pensar que Jesus está em pé, à direita de Deus. Estevão vê o céu se abrindo, e eu gosto de imaginar Jesus aplaudindo o seu discípulo Estevão. O céu aplaudindo o discípulo e Jesus dizendo assim, filho, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Parabéns.
Mas sabe o que eu imagino mais? O contexto cultural da época nos explica melhor esse texto. Quando o juiz ia dar uma sentença, ele se colocava em pé. Quando Estevão prega e ele diz para aqueles homens que tinham matado Jesus um tempo antes, ele diz, vocês mataram o Filho de Deus. Quando Estevão diz, veja o Filho do Homem em pé à direita da majestade, aqueles homens que ali estavam entenderam que o Filho do Homem estava em pé e a sentença deles era de condenação. A Bíblia diz que quando Estevão diz isso, eles rilhavam os dentes e arremeteram pedras contra Estevão. Seu sermão foi interrompido. Pregou o seu melhor no pior momento. Pregou cada sermão, ou pregou o seu sermão como se fosse o último sermão. Eu quero fazer apenas um resumo de tudo que eu disse. Se você, por acaso, esqueceu de algum ponto, eu vou fazer esse resumo aqui agora. Em primeiro lugar, antes de te darem um cargo, esteja preparado para ele. Segundo lugar, faça o simples e Deus vai operar milagres por meio de você enquanto você se dedicar a fazer as coisas simples, aceitar fazer o simples. Terceiro, deixe Deus discutir e argumentar por meio de você. Não perca a sua inteligência emocional, fruto do Espírito atuando no seu coração enquanto você debate, enquanto você discute. Não perca o rosto angelical mesmo diante das pedradas que você levar. Permaneça com o rosto de anjo, conectado ao Espírito. Quinto ponto, pregue cada sermão como se fosse o seu último. Sexta lição que a gente tira, não se preocupe com o seu filme, se preocupe com a sua fé. Isso aí é essencial. Sétimo ponto, olhe para a glória de Deus e não para as pedras. Olhe para o céu, não olhe para aqueles que estão te criticando. Olhe para o céu e avance. Oitavo ponto, nunca pare de orar. Permaneça conectado. Se você desconectou, se reconecte à oração. Nunca pare de orar. Perdoe os seus apedrejadores, como Jesus fez, como Estevão fez. Treine alguém, discipule alguém, prepare alguém para o ministério, para a missão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Façam discípulos. Deixe algo desencadeado na vida de alguém. Nessa geração, nesse tempo, tenha uma vida intrigante que levante perguntas que irão direcionar para a melhor de todas as respostas, Jesus Cristo. Seja amigo do Espírito Santo. É o conselho final que eu dou para vocês. Eu encerro contando a história de um jovem na faixa de Gaza, um dos lugares mais perigosos do planeta. Conflitos, guerras. E ali esse jovem ele era um jovem de uma religião radical, e ele estava ouvindo uma série de pregações cristãs, e ali ele toma a decisão de ser batizado na faixa de Gaza. Diz, pastor, eu quero ser batizado. O pastor pergunta e diz assim, você tem ideia do preço que você vai pagar? Ele disse, eu tenho. Mas eu quero ser batizado. O jovem chegou para a sua família e disse, eu vou ser batizado numa igreja cristã. A família disse, se você for batizado, você vai ser morto. O jovem ficou com medo porque ele já tinha visto isso acontecer antes em sua cultura. Disse ao pastor, pastor, eu desisto do batismo. Mas o que me chama a atenção é que aquele jovem não teve paz. E ele se sentia como se estivesse traindo a Jesus. Um tempo se passou, ele buscou o pastor e disse, pastor, eu entendi na palavra de Deus que se eu for fiel até a morte, eu receberei a coroa da vida eterna. Eu entendi na palavra de Deus, com base ali em Romanos 14:8, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu estou preparado, pastor. Tenho noção do preço, pode me batizar. O pastor o batizou e no dia seguinte, ele foi morto em público pela sua própria família. Ele foi assassinado. Não precisamos ir a 2000 anos atrás e analisar a história de um garoto chamado Estevão. Embora seja importante, mas existem Estevãos modernos que estão sendo respostas de Deus para toda uma geração, como esse jovem cristão aqui na faixa de Gaza. Você está sendo chamado por Deus hoje, por meio dessa mensagem, para ser resposta de Deus no meio dessa geração.
Vai chegar um ponto que você não vai ter milagre para dar, você vai ser um milagre na vida de alguém. Vai chegar um ponto que você não vai ter mensagem para dar, a sua vida será a mensagem. Você vai pregar muitas vezes sem usar palavras. Se você tem esse desejo no coração, então faça essa oração comigo agora. Senhor Deus, eu não quero apenas receber um milagre, eu quero ser um milagre, Senhor. Eu não quero receber a mensagem, eu quero ser a mensagem para alguém, Senhor. Eu não quero ser discipulado apenas, eu quero discipular alguém, Senhor. Eu não quero receber estudos bíblicos apenas, eu quero ensinar a Tua palavra para alguém, Senhor. Faz de mim um Estevão para essa geração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe de maneira especial. Amém.